Pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Mente Sã Podcast. Eu sou a Carol Paiva e olha, se você está estudando para concurso público na área do direito, eu estou aqui com um convidado que foi aprovado nos melhores concursos dessa área e hoje ele é juiz de direito, é o David Castro. Tudo bom, David? Tudo bom, Carol? Boa noite. Boa noite. E, gente, o David vai falar aqui um pouquinho da trajetória dele, como foi essa rotina de estudo, como foi que ele se organizou e como foi que ele passou, né, David? Claro. Então, vamos lá, começando, você fez direito, lógico, né, fez a faculdade. Sim. E logo depois, já pensou em concurso público? Na verdade, o pensamento sobre o concurso público me veio logo durante a faculdade, né? Já no início mesmo, eu pensei mais em razão da estabilidade, né? O concurso público ele tá bem na cultura do nosso... da população, né? Hoje todo mundo realmente, mesmo quem não é da área jurídica, busca pensa em algum momento prestar concurso público, né? E eu meio que ingressei na faculdade logo no início, já pensei em enveredar por essa área. E já na faculdade iniciei os meus preparativos para isso, né? Já começou a estudar Já direcionado comecei a me movimentar, a estudar direcionado para isso. Nunca pensei em ser advogado. Sim. A gente normalmente se faz a faculdade de Direito pensando em fazer OAB, né, em advogar durante algum tempo, e logo depois, com alguma experiência, prestar o concurso público para algum cargo qualquer, né? Mas no meu caso, eu realmente nunca pensei em advogar, tanto que eu realmente nunca advoguei. Uhum. Eu tirei a minha OAB, né? Passei na prova da OAB, basicamente porque um dos cargos que eu assumi era uma das exigências, mas nunca realmente advoguei particular, né? Eu nunca fui advogado, mas... E como foi que tu buscou a estratégia de estudar já na faculdade? Como foi? Na verdade, hoje a gente encontra na internet, né, muitas dicas. Hoje tem muitas pessoas que estão aí que realmente nos fornecem roteiros, né? Na época a gente não tinha muito isso. Não faz muito tempo, né? Eu ingressei na faculdade em 2003 e um ano depois, um ano e meio, eu já estava ali tentando encontrar realmente essa estratégia. Foi um pouco que na marra mesmo, né? Foi de mim mesmo, digamos assim. Realmente eu não tinha ninguém para me orientar. Então o que eu fazia basicamente era direcionar. Selecionei alguns cargos que eu imaginava que eu iria me identificar. Na verdade, eu sempre sonhei em ser juiz, né? Eu pegava os editais, na época, mais por curiosidade, né? Porque eu ainda estava no meio da faculdade, mas aquelas cadeiras na faculdade que eu já havia terminado, eu comparava com os editais dos concursos e já ia me adiantando, via como é que era, já pegava os livros e tentava estudar mais, né? De uma forma mais focada para aquilo dali. Então, assim, foi me ajudando, né? Foi uma faculdade realmente voltada para esse lado. Então, tu fez, já na faculdade, tu já fez aquela base de estudo, eu tentei né? construir uma base justamente voltada para isso. Não é, assim, digamos assim, não é obrigatório. Certo. Né? É porque realmente eu despertei para essa área bem cedo. Mas dá uma vantagem, digamos assim. Dá né? uma ajuda, né? Dá uma ajuda mais porque você desperta para esse lado. Sim. Porque tem gente que vai despertar para esse lado um pouco mais tarde, né? E aí acaba que tem que começar do zero, né? Direcionar até o seu psicológico. Porque uma coisa é o estudo para uma pós-graduação, para um mestrado, para um doutorado, outra coisa para concurso. São coisas totalmente diferentes. O método que você utiliza, né, o tempo que você precisa é totalmente diferente. Então, foi mais ou menos por aí que eu iniciei, né? E aí, quando tu se formou, continuou estudando? Pronto, quando eu me formei, eu já prestei alguns concursos, eu passei num concurso. Assim que eu me formei, eu fiz delegado da Polícia Civil aqui do Ceará. Na verdade, eu ainda estava na faculdade.
Mas eu não me preparei para o teste físico, fiz a prova oral, passei na prova oral já, no final do concurso. Na última prova era o teste físico e eu reprovei, porque Então não não me preparei, nesse, né? não cheguei a assumir o cargo porque eu reprovei no teste físico. E tinha 23 anos na época. E aí passei para procurador do estado do Ceará, fiquei um pouquinho fora das vagas e aí não consegui ser chamado. Mas logo depois eu passei para procurador federal. E aí eu fui chamado nesse. E aí fiquei... Mas tu trabalhou aonde nesse? Esse procurador federal é um cargo federal, não é Sim. isso? Então, assim, você vai para qualquer canto do país. Eu assumi em Macapá, né, no Amapá. E aí fiquei lá alguns anos. E aí tive o desejo de voltar para o Ceará. E cargo federal, até uma dica aí para quem está começando agora, né? Para quem tem muito apego ao seu estado, à sua cidade, cargos federais não lhe permitem muito justamente ficar, né, no estado. manter a sua residência no seu local, né? Por exemplo, eu sou de Fortaleza e a saudade foi grande. Passei lá 4, 5 anos em Macapá e foi bem complicado. E eu acabei voltando os estudos, né? Achei que nunca mais ia estudar, voltei a estudar, né? Retomei os estudos. E aí fiz um concurso quando saiu para defensor público aqui no estado do Ceará. E aí passei, voltei a morar aqui em Fortaleza, né? Mas não me adaptei ao cargo. E aí logo em seguida pedi para voltar. E sempre com sonho de ser juiz, Sempre né? com sonho de ser juiz. E aí pedi para voltar para a procuradoria. E aí voltei a ser procurador federal. Passei mais 2 anos e meio como procurador federal. Nesse meio tempo, saiu o edital para juiz aqui do Ceará. E aí eu voltei a estudar de novo. Retomei novamente os estudos. E aí deu certo. Passei. E aí tô aqui, sou juiz há 2 anos e pouco. Ai, ótimo. Parabéns, viu? Pela sua determinação. Sim, David, então vamos falar do estudo em si, né? Que o pessoal quer saber. Pronto. Como foi que tu se organizou? Estudou, fez curso, PDF, videoaulas, livro, Pronto. provas? Assim, se você já tiver uma boa base, vamos aqui pegar, por exemplo, quando eu iniciei meus estudos para procurador federal. Nessa época, eu estava trabalhando como assessor no Tribunal de Justiça aqui do Ceará. Então, eu passei um intervalo de mais ou menos 1 ano e meio me dedicando muito ao trabalho e sem conseguir me dedicar tanto aos estudos como eu queria. Então, você passa aquele tempo sem... trabalhando e estudando, que tu está dizendo, né? Eu não estava conseguindo conciliar, porque o trabalho realmente estava bem puxado. E aí você meio que relaxa. E é como uma academia. Se você passa um tempo sem fazer aquilo, sem malhar, o retorno é mais complicado. Então, quando eu retornei aos estudos, que foi justamente para fazer o concurso de procurador federal, eu precisei fazer um curso. E aí foi o único momento curso que eu... presencial? Isso, na época era um curso presencial, porque não tinha ainda videoaulas, foi em 2009. Certo. Não tinham videoaulas como a gente tem hoje, né? Se fosse hoje, provavelmente seria um curso desses que oferecem videoaula que você não sai de casa, que é bem mais cômodo. Na minha época, não. Você tinha que sair de casa, pegar o carro, ir para lá, perdi o tempo de deslocamento, mas era o jeito. Eu fiz isso mais como uma estratégia para me obrigar a voltar a estudar, não é? E aí foi assim que eu fiz. Mas foi coisa rápida. Coisa de 5, 6 meses. Então, logo depois que eu peguei o ritmo, eu já saí. Porque é o seguinte, para mim, na minha opinião, videoaulas, aulas mesmo presenciais, para quem já tem um pouco de bagagem, não é o ideal, na minha concepção. Por quê? Porque é muito tempo que você gasta para um retorno muito pequeno. O professor vai lhe dar uma aula sobre uma determinada matéria, digamos, sobre inquérito policial, uma matéria que trata lá em processo penal. Ele vai passar 2 horas e meia, 3 horas falando sobre um tema de inquérito policial. Aquele tema você lê em um PDF em 20 minutos. Assim, se você já tem, se você nunca ouviu falar sobre um inquérito policial, então, beleza.
Vá lá na videoaula, vai entender. Se você não fez uma boa faculdade, se você realmente não tem nenhuma bagagem, se você não tem base alguma, então procure a videoaula e vá tentar entender o assunto. Mas se você já tem, não adianta. Tem gente que vê a videoaula 1, 2, 3, 4 vezes e eu acho que não é a melhor estratégia. O ideal seria você optar realmente por resumos, certo? E muito se engana quem acha que quem passa nesses concursos mais difíceis, né? Magistratura, Defensoria Pública, Ministério Público, são pessoas que leem os livros, né? Os livros que nós chamamos de doutrina, esses livros desse tamanho. Aquele Vademecum, é livro de leis, ali você tem que ler mesmo. Ali é lei, né? Ali é lei, você tem que dar. Outros, tem sempre que dar uma conferida naquilo dali, não tem jeito. Mas os livros de doutrina, que a gente chama, por exemplo, livro de direito civil, o direito civil tem 7 volumes, e aí aquilo ali você só consegue ler na faculdade. Não adianta você querer, durante o concurso público para magistratura, pegar cada livro daquele e querer ler, porque você não vai ter tempo. Sim. Você precisa optar por resumos. Resumos, né? Não dá para você optar por livros em um concurso Aquele como esse. livro tinha que ter sido lá na faculdade, Exatamente, né, exatamente. Você deveria ter visto lá na faculdade, no momento que você adquiriu a sua base, né? Se você não viu, não é esse mais o momento. Agora o momento é de você lutar contra o tempo, né? E aí, assim, opte por resumos. E também uma dica excelente que eu acho que para mim foi determinante, é o seguinte: os concursos mais complicados, os mais complexos, né, que foi esses que eu citei, o grande funil é a primeira fase. A maior dificuldade dos alunos Como assim, o grande funil? primeira fase. A primeira fase é o seguinte: mais difícil? É o mais difícil, porque é o seguinte, você tem num concurso para magistratura, onde são, sei lá, 50 vagas, vamos dar como exemplo. Normalmente vão para a segunda fase apenas 300 pessoas. Sim. Sendo que se inscrevem... Quantas estão? Tu vai dizer, né? 8 mil, 9 mil, 10 mil pessoas. Eita. E pessoas, muitas delas preparadíssimas. Sim. Não é? Então, assim, há uma nota de corte. A nota de corte hoje nos concursos públicos, esses concursos mais complicados, vamos usar o concurso de juiz, que é o que a gente está aqui conversando, né? Antigamente, bastava você fazer o mínimo. Normalmente, as provas são 100 questões e o mínimo que você precisa acertar é 60. Antigamente, se você acertasse 60, era quase certo de que você estava aprovado para a segunda fase. Hoje, o acesso das pessoas à informação, a preparação dos alunos está tão grande que esse número, essa nota de corte subiu e está aumentando cada vez mais nos concursos, que há concursos públicos em determinados estados que a nota de corte é 85, 86, 87. O máximo é 100? O máximo é 100. São 100 questões. Sim. E se você... Houve concurso em que você acertou 85 e você não passou. E a primeira fase é múltipla escolha. Múltipla escolha, exatamente. Então, a primeira fase é o grande funil. Primeira fase é o grande funil. E aí, qual é a dica? Eu sempre me preparei da seguinte forma. Quase 40% do meu tempo, todos os dias de estudo, era resolvendo questão. Eu pegava todas as questões dos outros concursos, dos concursos passados. Claro, tinha o cuidado de verificar as questões que estavam desatualizadas, né? E não me limitava só... Se eu estava estudando para juiz... Mas como assim, desatualizado? Porque é o seguinte, no meio jurídico, né, as leis, elas se atualizam, mudam toda hora. Esse é um dos grandes problemas que a gente enfrenta, né? Inclusive na nossa profissão mesmo, não só no concurso, né? As leis mudam toda hora. Então, assim, eu estou aqui hoje, amanhã pode ser aprovada uma lei que eu tenho que estar atualizado. Sim. Né? Esse Vademecum que você falou, esse livro aí, todo ano você tem que comprar um. Porque toda hora a lei está sendo alterada. Né? E assim, os concursos, eles são conhecidos por
tentar te surpreender, para saber se você está atualizado. Então, se tem uma atualização ali, uma lei que foi alterada, que é uma lei importante, você tem que estar antenado, porque muito provavelmente aquilo ali vai ser cobrado. Então, assim, você vai resolver as questões, tenha um cuidado para ver o que é que está atualizado ou não, né? Mas tem algum meio, assim, eu ia só te pedir para tu não bater muito na mesa que treina a câmera. Tá. Tem só tem uma dica, David, que tu pode dar, como a pessoa pode se atualizar de uma forma assim, mais prática sobre essas leis que vão mudando? Tem alguma coisa? Ou tem que comprar um vade-mecum? Não, o vade-mecum, né, é a maneira mais... Quem está estudando para concurso nessa área jurídica, sabe que todo ano basicamente tem que comprar o vade-mecum. Até para fazer a prova. Porque é o seguinte, você vai fazer uma prova de magistratura, uma prova de juiz, né? Então você vai fazer na segunda fase, se você passa para a segunda fase, você pode levar o vade-mecum. Pode levar. Você pode levar para consultar, ela é escrita. Ela é uma prova subjetiva. Você vai fazer uma prova de sentença, você vai fazer uma prova discursiva, e aí você pode levar o vade-mecum para consultar. E aí, obviamente, você vai levar um vade-mecum atualizado. Né? Então, assim, é de lei, digamos assim, o aluno ele sabe que ele tem que estar com o vade-mecum atualizado toda hora. E assim, hoje a gente segue várias pessoas, vários professores no Instagram que estão toda hora, saiu a lei tal, né? A lei tal foi alterada. Hoje a forma de a gente se atualizar é bem dinâmica. Assim, é praticamente impossível que uma lei importante seja alterada e a gente não fique sabendo no outro dia. Sim. Né? Quem é do ramo, assim, tem como estar atualizado de uma forma bem mais rápida e melhor do que antigamente. Sim. Antigamente realmente era um pouco mais complicado. Você tinha que ficar olhando o Diário Oficial, justamente o Diário Oficial da União, o Diário Oficial do Estado, que é onde a lei é publicada. Sim, né? Sim. E aí, no dia, hoje ela continua sendo publicada no Diário Oficial, etc., mas há os meios, as pessoas que realmente transmitem essas informações que vão lá, buscam essas informações e trazem para a gente mastigada, né? De forma mais prática. E aí a gente consegue se atualizar. Ótimo. Sim, fala um pouquinho da tua rotina mesmo de estudo. Pronto. Quantas horas, o período. Assim, durante a minha vida, né, o que é que aconteceu? Eu sempre achava que, no início, né, achava que eu tenho que estudar o máximo que eu posso, a maior quantidade de horas possíveis, etc. Até como uma questão psicológica, né? De me esforçar o máximo que eu poderia para eu me autossatisfazer e dizer, eu estou fazendo aquilo que eu posso, né? Mas, assim, eu vejo que, voltando no tempo, isso não era o melhor pensamento. Eu acho que hoje você tem que estudar. O tempo... Obviamente, tem um tempo razoável, de acordo com aquilo que você tem disponível, sem atropelos. 4 horas por dia, Num 5 concurso horas. para a magistratura, eu estudei, por exemplo, nesse concurso agora, em torno de 5 horas por dia. Sim. Que era o que eu tinha disponível. Eu trabalhava, eu era procurador federal, tinha que cumprir as minhas horas de trabalho. Eu tenho 2 filhas, tenho que dar atenção às minhas filhas, então, assim, o tempo que me restava era isso. Mas com a experiência que eu já tinha dos outros concursos, para mim era mais do que suficiente. Sim. Certo? E, assim, mesmo para quem não tem tanta experiência assim, 5 horas de estudo por dia é um tempo muito, muito bom. Mas tem que ser 5 horas valendo, né, David? Direcionado são 5 horas bem sem direcionadas. perder tempo. O grande problema das pessoas é a perda do foco, né? Assim, obviamente que nessas 5 horas você vai dar uma levantada, você vai... Assim, cada hora, eu costumo dizer, a hora aula, né, é 50 minutos. Durante uma hora, você tem que levantar 10 minutinhos, dar uma respirada, não adianta atropelar. E aí você volta e continua os seus estudos, né? Não adianta, senão você não consegue absorver nada. Mas o tempo é mais ou menos esse daí, para você conseguir destrinchar todo o edital, né? Você precisa de mais ou menos umas 5 horas por dia. E se for um preparo para uma primeira fase,
você precisa de uns 7 a 8 meses. Quase um ano, né? Para você estar assim, preparado de uma forma que você vai conseguir competir. Se você tiver uma boa bagagem. Se você não tiver, aí você precisa de um pouco mais de tempo. Mais tempo, né? Não é assim, não é tão simples assim, né? A gente demora um pouquinho. Como eu disse a você, eu me formei em 2006, 2006.2. Se formou em Direito? Formei em Direito em 2006.2. Apesar de eu ter passado em alguns concursos antes, mas o concurso que eu fui assumir foi de Procurador Federal do concurso 2010. Ou seja, demora um pouco. Você não sai assim, claro que acontece, tem aquelas pessoas que passa durante a faculdade já assume logo no dia seguinte que se forma, mas não é a regra. A regra é você precisar se preparar realmente, usar um pouco da paciência, né? Ter um pouco de paciência, usar do seu tempo. Da persistência, né? E aí os resultados vão aparecendo. Não adianta desistir no caminho, né? Se desistir do caminho, aí nunca vai conseguir. Sim, ótimo. Tem alguma pergunta, produção? Alguma técnica para memorização? Sim. Não, como é a questão da memorização? Porque tem que memorizar, né? Eu também tenho essa dúvida, porque a cabeça para memorizar. Não, para memorizar é o seguinte. Só a pergunta que ele fez, como foi? Tem alguma técnica? Pronto, a pergunta foi no sentido de se há alguma técnica para memorizar. É o seguinte, no direito assim, a gente não há essa necessidade tão grande assim de memorizar. Tem que aprender, né? O ideal é você aprender. Você vai precisar memorizar muita coisa numa prova oral. Numa prova oral, quando você chega já no final do concurso, aí você vai fazer a prova oral, aí muita coisa você vai memorizar. Mas, normalmente, o que você faz para você memorizar, como você mencionou aí? É repetição. É como eu falei, resolução de questão. Quanto mais você resolve questão sobre aquele tema, mais aquele tema vai ficar fixo na sua cabeça. Pega as provas na internet que já passaram. Pega as provas na internet que já passaram. E aí tem vários sites na internet que você entra lá e ele faz um filtro sobre... eu quero resolver questões sobre direito penal só de juiz. Aí ele vai te dar. Vai aparecer lá várias questões só de juiz de direito penal. E aí você vai estudar naquele dia só aquilo ali, resolver questões daquele tema. E aí, você fazendo isso todo dia, um exercício de repetição, aquilo vai ficando na sua cabeça, certo? Uma coisa que eu aprendi é que você, na época de faculdade, você estuda por várias fontes. Várias fontes que eu quero dizer, vários livros, né? Eu acho que em toda faculdade é assim, não só no direito. Sim. A gente ia estudar direito penal e os professores recomendavam, olha, estude pelo doutrinador X, Y e Z, para você adquirir uma base. E o professor estava certo. Mas para concurso, se você tem o seu resumo, aí você fica com o seu resumo. Porque na hora da prova, você vai lembrar até a página onde está aquilo dali que ele está lhe perguntando. Entendeu? Olha só. O que você eventualmente grifou. De tanto você ler aquele resumo, de tanto você ler aquele material, você vai lembrando, isso aqui está naquele lugar. Né? Agora, se você começa a ler por essa fonte, por essa outra aqui, aí vai começando a bagunçar na sua cabeça. Então é isso, é manter um material atualizado, sempre lendo aquele mesmo material, né? Tem que ser um material bom, obviamente, e repetição. Né? É assim que você... questões, né? Temos uma pergunta. Quantas matérias estudavam por dia, se finalizavam uma matéria, se dividindo, né? Sim, boa pergunta. Quantas matérias tu estudava, se misturava as matérias ou separava por dia da semana? Pronto. Eu estudava todos os dias, né? De domingo a domingo. E geralmente eu tirava o domingo para fazer uma revisão, né? Mas
no que tange as matérias, eu estudava geralmente 2 matérias por dia, certo? Por exemplo? Por exemplo, eu estudava constitucional e administrativo na segunda-feira. Eu estudava constitucional de manhã e estudava administrativo de tarde. E assim eu ia fazendo o resto dos dias da semana. Direito penal, direito processual penal, direito civil, processo civil. Distribuía de acordo com o edital. Eu organizava o meu horário de acordo com o edital e com o tempo que eu Boa tinha dica, né? disponível. Boa dica de acordo com o edital, que já está Exatamente. organizadinho ali no edital, né, David? Exatamente. Quando eu parava, né? Assim, todo mundo sabe quando um edital, quando um concurso vai sair. Começam os comentários, etc. Então eu estabelecia um tempo para estudar. Eu vou ter 5 meses até esse edital, até essa prova. Então eu me organizava, eu tenho tantos meses até essa prova, vou fazer um horário. E aí é uma dica, eu acho que é uma dica de ouro aí, porque se você não tiver um horário, né, Um horário fixo? Um horário fixo Para estudar? para estudar você não consegue. Por exemplo, toda tarde, de 2 às 6. Exatamente. 7, né? O ideal é você fazer isso. E um horário em que estejam as matérias pré-estabelecidas. Para você seguir aquele roteiro. Certo? Se você não seguir aquele roteiro, você fica meio que perdido. Você já perde mais ou menos uma meia hora do seu dia tentando ver o que é que você vai estudar naquele dia. O ideal é você já sentar na sua escrivaninha e olhar, hoje é isso. Você já inicia ali e é outro estudo. É muito mais organizado. Então, o que eu fazia era isso. Por que eu fazia assim? Tem gente que pega a matéria, por exemplo, de direito constitucional e só começa outra matéria quando termina. Então, passa ali 10, 15 dias estudando direito constitucional. Eu não faço assim. Por que eu não faço assim? Porque é o seguinte... as matérias jurídicas, elas são bem complexas e demora para eu terminar cada uma. No momento que eu terminar direito constitucional, eu já vou passar para administrativo e quando eu for ver constitucional de novo, vai ser depois de uns 4 meses. E eu já vou ter esquecido. Sim. Entendeu? Então, assim, não é o ideal passar tanto tempo sem ver uma determinada matéria. Então, se eu estudo de manhã na segunda-feira constitucional e estudo na segunda-feira de tarde administrativo e paro nos outros dias da semana, mas na outra segunda eu vou ter contato com essas matérias de novo, eu vou estar sempre na minha cabeça que eu estou com constitucional e administrativo. Sim. Entendeu? E assim sucessivamente com as outras matérias. E aí eu vou... Uma outra questão é que as matérias... Hoje o direito é muito sistemático. As matérias são muito interdisciplinares. Sim. Você precisa muito de direito constitucional para trabalhar com direito penal, por exemplo. Então, assim... Uma está ligada com a outra. Então, eu preciso estar estudando uma junto com a outra. Né? Não dá para eu só estudar uma, abandonar as outras, para depois voltar... Vai esfriando. E aí vai se perdendo aquele conteúdo. Sim. Então, é sempre interessante o conteúdo estar sempre sendo trabalhado. É assim que eu fiz e, graças a Deus, deu certo. Ótimo. Ótima essa dica. Qual é a outra pergunta? Quantas questões resolvi? Sim, não, só frisando aqui, gente, essa dica do David, que ele acabou de dar, não ficar só em uma matéria, né, David? Um longo período. Exatamente. E mesclando, né? Segunda, terça, quarta, vai sempre vendo aquelas matérias para... Até porque você vai estar estudando também, né? Quando chegar a prova, você já viu. Exatamente. Já pensou ficar muito tempo em uma... Isso. E não dá tempo ver as outras. Acontece muito de você, quem faz esse tipo de estudo, chegar perto da prova e só conseguiu ver a metade das matérias. E aí as outras matérias não viu nada. E aí vai fazer a prova sem ter só com a metade do conteúdo ali ter estudado. Sim, verdade. Entendi. Sim, qual foi a tua pergunta? Quantas questões tu respondia, né? Por dia? Eu não estabelecia um número de questões a serem respondidas. Eu estabelecia tempo. Né? Geralmente, por exemplo, eu estudava em torno de 5 horas por dia. Então, 2 horas eu separava para resolver questão. No final do estudo ou no começo? Geralmente no final. No final. Geralmente no final. No começo? No começo eu iniciava lendo os resumos, né? Lendo os resumos que eu tinha em PDF. E aí eu li a matéria daquele dia.
Sim. certo? E logo em seguida eu lia jurisprudência. Jurisprudências são as decisões reiteradas dos tribunais, que é uma matéria, não é uma matéria em si, mas são temas que são cobrados demais nas provas nesse tipo de concurso. Para juiz. Juiz, defensor, promotor, Sim. procurador federal, qualquer concurso na área jurídica, hoje a jurisprudência é muito cobrada, né? O que é que o STF entende sobre um determinado tema? Basicamente é isso aí, Sim. entendeu? O que é que o STF entende? A grosso modo é isso. Então a gente tem que estar alinhado com o que a Suprema Corte está decidindo. Então eles divulgam toda semana um informativo de jurisprudência. Olha, as nossas decisões são essas. E aí hoje as bancas de concurso estão cobrando muito sobre essas decisões. E aí você tem que estar atualizado sobre isso também. Atualizado, né? E aí o que eu fazia era isso, lia os resumos, lia a jurisprudência, lia a lei, que é o vademecum que você Sim. falou. Atualizado, Atualizado. E aí, logo em seguida, quando terminava, eu partia para resolver as questões. Sim, olha, perfeito. Temos mais perguntas da plateia. Qual é a pergunta? Com que frequência fazia as revisões? Com que frequência você fazia as revisões das matérias que já tinha visto, né? Eu acho que tu falou que foi todo domingo? Geralmente, no domingo, eu tirava para fazer uma revisão, só que assim, era uma revisão, mas não específica. Era uma revisão através de resolução de questão. No domingo, eu passava o dia inteiro resolvendo questão de todas as matérias. Que você viu na semana? Semana anterior? De todas as matérias, assim, não especificamente das matérias que eu estudei na semana. Sim. Né? Mas pegava questões aleatórias e ia resolver. Por que eu fazia isso? E aí é uma outra dica assim, que para mim é a dica mais valiosa Olha aí, que pode gente, existir. preste atenção, a dica valiosa. É o seguinte, quando você resolve... Por que eu resolvia muita questão? Por 2 fatores. O primeiro é porque você precisa saber o conteúdo. Certo? Isso aí é o mais óbvio. Você precisa saber o conteúdo. E precisa saber como vai estar lá, né? Exatamente. Na prova. O segundo fator é o que não é tão óbvio, mas que foi o que eu percebi e que foi de grande ajuda para mim, é que ao resolver as questões, ao longo do tempo, eu peguei o macete de como resolver, às vezes até sem saber a resposta. Como? Assim, as questões são tão... O formato das questões... Se repetem? Se repetem. Sim. Que você está tão acostumado a resolver as questões que você já tem uma ideia de como que vai ser a resposta. De que o item correto, como é que ele é escrito. Entendeu? Muitas questões eu olhava para elas e disse, rapaz, isso daqui eu não sei, mas eu sei que assim, finge que tu não leu a pergunta, é isso? Exatamente. Tu já sabia eu lia toda, lia a pergunta, lia os itens e tal, eu não faço a mínima ideia disso daqui. Realmente, isso aqui eu não sei, mas eu sei que o item correto é o D, pela forma como ele redigiu. Olha só. Entendeu? E aí, assim... Muitas vezes eu conseguia acertar por isso. E aí, em razão também da própria banca, né? Porque cada banca tem o seu estilo. E aí, daí porque você tem que estudar todas elas, né? Pelo menos as principais, que você está prestando o concurso. E aí, assim, essa dica eu passei para minha esposa e assim, ela, aos poucos, ela foi vendo, rapaz, isso é verdade. Você vai aprendendo o estilo de questão daquela banca, você vai aprendendo realmente como eles escrevem. Você se familiariza, isso. Né? E aí, não necessariamente você precisa ter conhecimento pleno sobre aquele tema para você acertar a questão. Eu não estou dizendo com isso que você vai chegar lá e não sei de nada e vai passar, não. Isso daí vale para você acertar aquelas 3, 4, 5 questões que vão fazer a diferença. Sim. Né? É quando você já está num nível que você tá faltando muito pouco para você passar, e aí são 3, 4 questões que
às vezes é aquilo que estava faltando para você e você consegue através disso. E aí você consegue através da repetição. Né? Quanto mais você vai fazendo questão, mais você vai pegando esse macete. Vai pegando esse macete, sem contar que as questões, e aí é um terceiro fator, as questões se repetem. As bancas, assim, não tem tanta imaginação também. Vez ou outra você faz uma questão que você acabou de treinar. Né? Você acabou de treinar. Na minha prova oral do concurso de juiz... Que é na segunda fase. É a terceira fase, né? já. Já é a terceira fase. Foram 3 questões. Basicamente, 50% da prova eu tinha treinado com meus colegas. Né? 50% Você imaginou a situação? Isso. Na prova oral, a gente treina, né? Normalmente você chama um grupo de amigos, né? E vai treinando. Cada um escreve uma pergunta aleatória e pede para o outro responder. E aí E assim, nós formamos um grupo muito legal e pelo menos nas minhas perguntas, mais de 50% das perguntas que eu respondi lá na hora, eu já tinha respondido para os meus amigos. Ou seja, as coisas se repetem. Sim. Porque não tem para onde correr. É aquilo dali que você estuda. Né? Então, assim, se você está lendo, se você está respondendo perguntas, se você está fazendo as suas questões, fatalmente, uma hora, vão lhe perguntar aquilo que você já... que você já estudou, que você já respondeu. Perfeito. E aí, mais alguma pergunta, plateia? Produção? Bom, David, então, qual é a mensagem final, assim, além dessas dicas de ouro, né, que tu deixou aqui? A mensagem final aí para quem está aí batalhando por uma vaga nesses melhores concursos da área do direito. Qual é a mensagem aí que você deixa? A mensagem é que não desistam, né? Que assim, concurso, toda hora ele aparece, né? Tem demais, é uma coisa que nunca vai deixar de ter. Então, assim, quem fica desanimado um tempo, quem faz uma vez, 2 vezes, 3 vezes, não passa, é normal. Eu fiz vários concursos que não passei. Não é uma coisa fácil, mas né? O que a gente não pode é desanimar, né? Não desistir. Eu sempre mantive o sonho de ser juiz e mesmo tendo passado num concurso quando eu era mais novo, mesmo assim eu não desisti. Hoje eu fui fazer o concurso de juiz com 34 anos, né? E consegui passar. Passou com? Com 34. 34. E aí, assim, normalmente, quem chega com essa idade já estando num cargo público, acaba relaxando e desistindo, né? De realizar o seu sonho. Mas, se puderem, mantenham o sonho aí ativo, né? E não desistam. Né? Oportunidades sempre vão ter. Sim, ótimo, perfeito. Gente, e o Instagram do David, qual é? Como é que as pessoas que estão te vendo aqui querem tirar alguma dúvida, elas podem te contactar? Podem. O meu Instagram é o meu nome, David Castro, né? É DAVYD. Castro. DAVYD, certo. Castro. Quem quiser pode me adicionar lá e pode conversar comigo. Estou sempre à disposição para tirar dúvidas. Pedir dicas. Tranquilo. Tá, vou deixar aqui na descrição também. David, muito obrigado por ter participado, tá? Ter aceitado participar. Tá, joia, eu que agradeço. Gente, espero que tenham gostado. Se inscreva aqui no canal, deixe o teu like. Comenta aqui embaixo, faz uma pergunta pro David, segue ele lá no Instagram, vai ficar aqui na descrição. Sigam o Mendição Podcast também no Instagram. E é isso, espero que tenham gostado. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.